Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia da série de Filosofia Aplicada. A gente vai iniciar essa série com WandaVision. Mas, Léo, você vai iniciar uma série de filosofia aplicada com WandaVision? Exatamente, meu caro gafanhoto, porque essa série, a ideia dela é que a gente pegue coisas da cultura pop e mostre a filosofia por trás dela. Muitas das coisas que a gente faz, muitos dos hábitos que a gente tem, ou da forma com que a sociedade foi construída, é baseada em filosofias que podem ser mais antigas, mais novas, que geraram questionamentos morais e éticos e que acabaram construindo o nosso caráter e também as leis e como funciona a sociedade. Não é diferente com a teledramaturgia, com o teatro, com os filmes, com as séries, enfim, com tudo isso que envolve a arte. A arte também tem ali permeada através dela uma filosofia, ou uma filosofia de vida, ou um ensinamento que tem por trás daquilo. Por que o WandaVision? Porque eu acho que é uma série que trata de um assunto muito importante nos dias de hoje. A gente já vai falar sobre ele. Mas antes, vamos recapitular como é que as coisas chegaram naquele estágio da série. Então fica atento, a partir de agora vão ter spoilers. Bem, para quem assistiu todos os filmes da Marvel, que terminou ali no Vingadores Ultimato, lembra da história que o Thanos queria pegar as joias do infinito, que eram joias que nasceram junto ali com o começo do universo, que essas joias teriam então poderes extremamente potentes, né? Força, mente, a alma, todos esses poderes unidos dariam ali para quem tivesse as joias do infinito o poder sobre várias coisas no universo. E o Thanos queria essas joias para poder estalar seus dedos e fazer com que metade da vida do universo se extinguisse, para reequilibrar o universo. Ele consegue fazer isso em determinado momento, vários heróis somem com isso. Um pouco antes dele estalar o dedo, ele mata o Visão, ele tira ali a joia que estava incrustada no Visão, e aquilo faz com que o Visão acabe morrendo, e o Visão era o grande amor da vida da Wanda. Então ela acaba, entrando em desespero naquele momento, só que ela morre no estalar de dedos, ela é uma das que some. A série começa contando a história da Wanda, mas a gente ali no terceiro episódio descobre que as pessoas que tinham, sumido ali naquele blip, naquele piscar ali, eles voltaram. Porque os Vingadores conseguiram reverter o quadro. E quando as pessoas voltam, todo mundo reencontra as pessoas perdidas. Mas a Wanda não, porque o Visão não foi uma dessas pessoas que morreu por causa do estalar de dedos. Ele morreu antes. E ela até tenta ali ver o que aconteceu com ele, invade o laboratório, vê ali as peças dele todo desmontado. E ela vê que ele não voltou. E aí ela vai entrar num negócio que é muito importante nos dias de hoje, que é saber lidar com o luto. No fundo, a filosofia que está por trás da série inteira é como lidar com o luto. Vamos rever o que é essa questão do luto. A gente está passando por uma fase em que a gente está vivendo vários lutos diferentes. Seja o luto mais tradicional, que é quando a gente perde uma pessoa, ou quando a gente perde algumas coisas que a gente está acostumado, como por exemplo a nossa liberdade de sair. E esse luto é difícil de lidar. Ele traz raiva, ele traz barganha, ele traz negação, ele traz um monte de comportamentos psicológicos que a gente vai ver um pouco mais a fundo agora na série. A primeira coisa que a Wanda passa é o primeiro estágio do luto, que é a negação e o isolamento. O que ela faz então? Ela cria dentro da cabeça dela uma negação de que o Visão não morreu e ela se isola. Só que como ela é super poderosa, ela cria uma cidade dentro da mente dela e faz com que aquilo se expanda até certos limites e que com todas as pessoas dentro daquela cidade se tornem personagens daquele momento no universo que ela criou. A gente depois descobre que ela faz isso porque ela tem uma questão emocional de ligação com séries do passado, que eram as coisas que ela acompanhava com a família dela, antes de ter lá o bombardeio, lá em Sokovia, e dos pais morrerem. Antes de ter tudo isso, ela tem essa memória afetiva e ela começa a recriar isso. Então ela tá numa negação sobre a morte dos pais, sobre a morte do Visão, e ao mesmo tempo ela se isola, criando algo em que ninguém de fora pode entrar. Se entrar, vai ser transformado e vai virar um personagem também lá de dentro, e ao mesmo tempo ela cria uma realidade paralela onde tudo que ela quer funciona do jeito que ela comanda. E aí ela é confrontada pelos soldados, ela descobre que existem soldados, aí ela entra na segunda fase do luto, que é a raiva. A hora que os soldados estão ali fora, aquela galera da SWORD, aquela organização que quer
descobrir o que está acontecendo ali dentro, e ela descobre que tem uma pessoa infiltrada lá dentro, e ela expulsa essa pessoa, ela ameaça, ela entra na raiva, e ela começa, por que isso está acontecendo comigo? Por que eles não me deixam em paz? Segundo estágio, é aquela não aceitação, aquela raiva. Então aconteceu, passou a negação, que é não querer ver, agora eu tô vendo e tô com raiva. E tem pessoas querendo me mostrar isso, e tem momentos em que alguém quer me ajudar e eu não quero ser ajudado, então eu reajo com raiva, e é assim que a Wanda acaba reagindo. E de repente na série, alguns fatos começam a acontecer que parece que estão fora do controle da Wanda, dentro do local ali onde ela criou. E aí ela vai entrar numa fase que é a barganha. A barganha é mais ou menos uma fase em que você acredita que algo divino pode mudar os fatos, acredita que alguma intercedência divina ou algum milagre possa fazer com que as coisas sejam diferentes. E é aí que vai aparecer um outro fator do luto dela, que é o irmão dela. Ela tinha perdido o irmão dela, o Mercúrio. Então, olha, perdeu os pais, perdeu o irmão, perdeu o amor da vida dela. Olha quanta coisa emocional acumulada. E aí, de repente, alguém entrega pra ela uma versão do Mercúrio, do irmão dela, e ela não questiona. Ela fica ali meio desconfiada, mas ela acaba não questionando. Ela aceita aquilo, como se fosse uma intercessão divina, alguém ajudando ela de alguma forma. Então ela entra nessa fase de até barganhar com isso, de não, ok, eu posso aceitar isso, tá me dando o meu irmão de volta, tá mantendo visão aqui, eu agora tenho meus filhos, né, porque ela de repente do nada engravida, a gravidez é super rápida, os filhos nascem como se fosse um programa de TV em que tudo acontece super rápido, e de repente o irmão vem e ela tem uma família montada com duas crianças, com visão, e o irmão, e ela aceita isso tranquilamente. E aí, já próximo do fim da série, a gente vai ver o quarto estágio do luto, que é a depressão. A gente vai ver um episódio em que ela está completamente deprimida, as coisas estão acontecendo, e ela começa a sacar que realmente aquilo ali que ela está fazendo talvez não se sustente. Ela sabe que aquele visão é uma criação dela, que os filhos também, e ela entra numa depressão. A gente vê até um episódio muito bacana, ele remete a algumas séries mais modernas, em que o protagonista conversa com a câmera, como se fosse aqueles testimoniais, e como se fosse aquele um reality, algo como The Office, algo como Modern Family, essas coisas. E aí, ali naquele momento, ela tá desabafando e a gente vê o quanto ela tá depressiva e o quanto isso está afetando a realidade que ela criou. Até que finalmente, no último episódio, ela vai passar pelo último estágio do luto, que é a aceitação. Ela vai entender ali que naquele momento ela precisa largar a mão daquelas criações. Ela precisa largar a mão, principalmente das pessoas que ela estava controlando. As pessoas estavam vivendo uma angústia, uma tortura mental. E ela consegue isso porque aí se apresenta uma grande vilã, que é a vilã que apresenta para ela as manipulações que ela estava fazendo, querendo drenar o poder dela. E aí a Wanda percebe que naquele momento ela precisa abrir mão dessas coisas para conseguir reestruturar a realidade do jeito que era antes e se livrar da vilã. Não à toa aparece um Visão novo, uma outra versão do Visão, como se fosse uma antítese do Visão, e aí dentro de um embate filosófico sobre o navio de Perseu, que é uma filosofia muito legal, que fala sobre a questão, se você sair de um porto com um navio, e durante a viagem for fazendo a manutenção desse navio, e for trocando as tábuas do navio, quando chegar no último porto da viagem, esse navio tiver 100% de tábuas trocadas, ele continua sendo o mesmo navio? Ali os Visões estão conversando sobre, será que o fato de ser só peça, alguém construído com peças novas, é o mesmo navio? Mesmo que o conceito da pessoa é o mesmo? E o outro que tem a memória, o que vale mais? As peças, a memória? Então esse paradoxo, vamos dizer assim, ele é muito interessante ali para que aquele outro Visão ele abandone a luta, porque ele percebe de que ele pode não ter as memórias do outro, mas ele tem as peças do outro, e ele entende que talvez naquele caso, para ser completo, ele precisaria das duas coisas. Quando o outro transfere para ele as memórias, ele se sente um pouco mais completo. Então quem é o Visão de verdade? Quem é o navio de Perseu de verdade, se as tábuas todas foram trocadas? Eu achei bem bacana esse final, porque é no momento em que tem a aceitação da Wanda, também tem a aceitação do Visão. Um Visão aceita que ele é uma criação da Wanda e que ele tem que sumir. E outro aceita de que ele não é só um robô desprovido de consciência. Ele aceita que ele tem uma consciência e ele precisa sair dali para refletir sobre aquilo e acaba abandonando o local. No final, a gente sabe que a Wanda tem uma crise de consciência, liberta todo mundo, enfrenta a vilã e ela acaba entendendo o luto.
Será que a série vai continuar? A Marvel disse que não tem previsão disso acontecer, porque a gente não sabe se ela realmente vai lidar com esse luto, porque agora tem um luto novo aí, os filhos dela, que foram criações dela e tudo, e que mesmo que no final ela entendeu que ela precisaria se despedir, precisaria entender o luto, aceitar aquele luto todo que ela teria, aceitar o papel de mãe que ela fazia com os dois, né, como alguém que não teve o papel dos pais por causa da morte dos pais, no final parece que ela aceita, e ela diz, ok, eu vou ter que sair daqui e eu preciso trabalhar isso, e ela vai embora e fica esse final aberto. A gente sabe que na Marvel ela vai aparecer novamente no filme do Doutor Estranho. Até lá a gente vai ter que aguardar para ver o que aconteceu com a Wanda e como é que ela lidou com essa questão do luto. Se você tá passando por uma questão de luto que tá muito difícil de lidar, busca ajuda, busca conversar. Isso pode te ajudar a passar mais rápido por fases como a negação, o isolamento. A gente precisa viver o luto, tá, gente? A gente precisa do nosso tempo, mas esse é um tempo que a gente tem para viver cada uma dessas fases de uma maneira sadia para o nosso corpo. Alguns psicólogos dizem que o luto pode durar de 3 meses a 1 ano e que depois disso ele pode inclusive evoluir para um luto crônico. Então toma um pouco de cuidado se você tá nesse momento, se você tá no momento de raiva, talvez entender os momentos em que você tá te ajudem a ressignificar isso, a achar ferramentas internas para você emancipar esse luto, tirar ele de dentro de você, no tempo certo que ele tem que ser tirado. Se você não tá conseguindo, tá muito difícil, não só conversando com amigos ou com pessoas próximas, procura um psicólogo. Um psicólogo sempre é bacana para te ajudar a lidar com esse luto, a tirar isso de dentro de você. Se você tá passando por esse momento, fica aí os meus sentimentos, fica aí a minha empatia com vocês. Espero que vocês consigam passar por essas fases do luto, entendendo, trazendo para dentro de vocês o que é experiência, tirando aquilo que não serve mais e que no final fique ali uma lição que a própria série nos ensina quando o Visão fala para Wanda que o luto, ele é o amor que continua existindo, ele é a continuação do amor. E a gente tem que ter talvez essa memória dos momentos em que a gente tem luto, ou das pessoas que a gente tem luto, de saber que a gente tá passando por aquele momento que a gente sente amor. E o amor, acho que é a emoção mais nobre que a gente pode sentir. Então, com muito amor no coração, um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio dessa série. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, ativar o sininho para receber as notificações. E a gente vai ter mais episódios dessa série, trazendo mais coisas da cultura pop para analisar sobre uma visão filosófica, sobre uma visão mais humana, tentar destrinchar um pouco dos segredos aí das séries, dos filmes. É isso, pessoal. Um beijo no coração. Esfirras mágicas da Wanda para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.